Eu levei 4 anos para conseguir executar um software, porque foi o tempo que me levou para juntar dinheiro e ter devs competentes trabalhando comigo. Olha a loucura. Claramente a IA move o gargalo de lugar no nosso mercado. O gap entre ideia e produto me levou 4 anos. Hoje não leva um final de semana. Para onde vai essa quantidade de produtos que estão entrando no mercado hoje? Daqui a pouco vai ter mais produto do que cliente. Aonde vai estar o diferencial? RR Club, construindo o futuro do SaaS aqui do Brasil. Gabriel Rodrigues aqui da PEN. E na minha opinião, antes de você escalar uma empresa, você precisa entender quem você é. Luiz Henrique aqui da PEN. Processos, pessoas e depois tecnologia. Processo, pessoas e depois tecnologia. Ricardo Corrêa da Hamper. E a minha opinião é que não tem caminho fácil no B2B. Já entendendo o contexto aqui, até pra quem não tava aqui no off, a gente, quando o Ricardo chegou aqui, a gente viu a camiseta que ele tinha jiu-jitsu e tal, ele falou que curtia muito jiu-jitsu. Você é qual faixa? Azul, mas um azul duro, tá? Campeão paulista, 15 dias. Sei. Legal. Eu já queria linkar já, porque o Dan, que é um mentor nosso lá da RD, inclusive salve Dan, cara, ajuda muito a gente no nosso comercial. Ele fala, vendas e jiu-jitsu é com o Dan mesmo. Vendas e jiu-jitsu é a família dele. Tá certo, esse é o caminho. Exato. Isso. E eu queria entender de ti o quanto o esporte também te ajuda nas tomadas de decisão de negócio. A gente já entra no contexto da Hamper, mas isso te ajuda no dia a dia, tomada de decisão, ou eventualmente saúde mental e etc. Como que entra isso aí? Cara, ajuda demais, mas dá pra dividir em alguns momentos aqui. Porque o jiu-jitsu é uma paixão mais recente, né? Como eu falei, eu sou faixa azul, eu tenho 2 anos e pouquinho no Gil. Mas eu pratico esporte há muito tempo e eu peguei uma linha na minha vida que momentos que eu tava construindo, que eu tava vivendo um círculo virtuoso na minha vida, tinha esporte envolvido, momentos que eu tava andando de lado, vamos dizer assim, que eu tava meio perdido, faltava esporte. E eu consegui perceber isso relativamente cedo na minha vida, então rápido eu percebi que esporte era uma boa âncora para mim, assim, para me aterrissar, para me ajudar a criar bons hábitos e ajudar também com saúde mental. Que eu acho que para quem empreende é fundamental. Então, durante a maior parte da minha jornada, eu fiz musculação, que é o feijão com arroz. Eu acho que para você se manter em um esporte, eu acho que é o que cabe na vida da maior parte das pessoas, porque você consegue praticar em meia hora, 40 minutos ali que você tem e já faz um bom trabalho ali pelo teu físico, pelo teu sono, etc. Mas eu sempre senti também que eu preciso de mais do que só musculação, que pra mim é que nem comer, que nem dormir, tem que fazer porque tem que fazer. Eu precisava fazer alguma coisa que me preenche num sentido um pouco maior. E durante boa parte da minha vida eu andei de skate. Eu andei de skate de uns 14 até uns 18, depois comecei a trabalhar, namorar e outras coisas e parei. Depois, com 30 anos, eu retomei o skate. E foi um resgate à minha identidade bastante importante, porque eu já estava empreendendo há muito tempo. E já tinha meio que perdido a minha identidade no sentido de não saber mais o que era empresa e o que era eu. Era meio que assim, a empresa era meio que o meu sobrenome, talvez vocês se identifiquem um pouco com isso. E quem tá ouvindo também. E o skate foi meio que um resgate à minha essência. Então voltei a andar com uns 30, andei até uns 35, até ver que não era mais pra minha idade, definitivamente. O skate um pouco diferente. O skate um pouco diferente do jiu-jitsu, e pode ter alguém que consiga me provar o contrário, mas no meu caso foi o que eu senti. Cara, o skate você evolui muito nele quando você é novo. Depois que você é mais velho, você meio que atinge um platô e é aquilo que você sabe fazer. E eu sou muito drivado por evolução. E como eu evoluía pouco no skate, sentia que ainda não tinha um rolê não tão suficiente, eu me frustrava. E aí eu vi que o que era pra ser uma parada pra me gerar energia, me gerar diversão, eu ia de final de semana e voltava putaço pra casa porque eu não tava conseguindo progredir. Aí parei com o skate, fiquei só na musculação por um tempo, mas nessa busca de tentar encontrar alguma coisa que tivesse uma conexão maior, que não fosse só o esporte pelo suor e pelo bem-estar físico, mas que também me agregasse um sentido de pertencimento mesmo, de falar, eu me identifico com o que eu faço. Eu tenho amigos aqui dentro claro, do contexto do esporte, eu acompanho o esporte, e aí eu fiquei uns 2 anos, assim, estudando jiu-jitsu meio que como hobby, e acho que foi prudente eu estudar, porque eu tinha muito receio de entrar, eu tenho uma cabeça competitiva, eu falei, cara, talvez se eu entrar pela porta errada, eu vou bater no esporte certo, mas vou ter a experiência errada e vou me frustrar com o esporte e não vou voltar. Então eu estudei, busquei saber por onde entrar e conhecer o máximo que eu podia
para quando eu começasse a me dedicar, eu realmente tivesse uma experiência integral. E eis que na virada de 23 para 24 eu me matriculei e desde então pratico aí com uma frequência bem boa. Me encontrei Muito aí top. e preencheu o que eu tava buscando. Muito top. Eu vejo muita gente falando também que evolui muito o teu relacional com o cara, de criar uma confiança ou algo do tipo. Até tem muita gente que fala, cara, já consigo fechar negócio com o cara que tá comigo, porque se tu colocar dentro do tatame, esse cara pode... Se ele for um cara mau, ele vai fazer maldade contigo, então tu gera tu usa isso também no teu dia a dia pra, sei lá, um network, negócio, algo? Não. Menos. Pra mim é zero business. É zero business. Mas, assim, a contribuição indireta pra quem eu sou dentro da empresa, ela é, né, fantástica. Eu pratico numa academia, vamos dizer assim, de bairro, né? A Humper, ela fica em Santana, o que é menos comum, vamos dizer assim, de empresas de tecnologia. E eu pratico ali em Santana. Então o que é legal é que ali no tatame comigo tem uma galera mais diversa que vocês imaginarem. Tem muitos policiais. O que é bom também pra caramba. Muito. O que é ótimo, cara. E o que é ótimo porque ali, cara... Primeiro, pouca gente sabe que eu sou empreendedor porque vem menos ao caso, sabe? Só quem é mais próximo ali, eu não vou pra lá pra falar de negócio, muito pelo contrário, talvez eu vou ali... Pra esquecer de negócio. Como uma janela de meditação mesmo, porque ali, cara, pouco importa se o cara é pai, se o cara não é. Isso é muito da hora. Mas sim, eu escuto falar, talvez pra quem pratica ali, vamos dizer assim, na região da Faria Lima, pra ser genérico aqui, talvez tenha um quê de business também. No meu caso, não. Mas a quantidade de ferramentas que o jiu-jitsu agrega pra mim, como, cara, controle de ego, controle desse nível de competitividade que eu tenho, de você, cara, aprender a respirar e aprender a pensar quando tudo tá perdido. E é nessas horas que você conhece quem você realmente é. E sim, também respondendo uma das coisas que você falou, você acaba... conhecendo de fato quem tá ali com você, porque muitas vezes, literalmente, tua vida tá na mão da pessoa, tua vida ou um membro seu, e se o cara agisse com maldade, o cara poderia te machucar, ao mesmo tempo que o contrário também é verdadeiro, né? Muitas vezes você chega ali numa condição que você poderia prejudicar o cara e naturalmente não é a sua escolha. Então isso acaba criando também uma rede de convívio entre as pessoas. Hoje eu já tenho maturidade suficiente para separar bem o que são amigos de trabalho, o que são amigos do jiu-jitsu, o que são amigos para a vida e etc. Mas eu posso falar que eu já criei laços consideráveis assim dentro do jiu-jitsu, talvez por essa característica. Você estava literalmente se matando com o cara e 5 minutos depois todo mundo se abraça no final do rola ali, se agradece, e aí você, primeira aula você pensa assim, porra, por que esses caras estão se agradecendo, né? Quase todo mundo se matou aqui, mas depois você vai entendendo. O cara tava dando no mata-leão há 2 minutos aqui. Isso, depois, mano, obrigado por emprestar o seu pescoço aí pra eu treinar, né? Show de bola. A gente gosta muito de entrar mais no teu cérebro, mas para dar um contexto geral, tem muita gente que conhece a Humper, claro, no mercado, mas talvez tenha alguém da nossa audiência que não conhece. Dá um contexto da Humper para depois a gente entrar falar do criador da criatura. Eu posso só, antes dessa pergunta, porque eu tenho ainda... no jiu-jitsu? Fica à vontade. Não é nem só do jiu-jitsu. Eu tô lendo ali, chamado The Great Seal Within. Legal. E ele fala assim, que... E eu gostei muito, que ele me confirmou a minha tese, né? Eu também tomo muito cuidado para equilibrar as coisas, né? Tem um empreendedor que eu sigo, que ele sempre falava isso, que é o do Daniel Lippert, da V4. Ele falava do PIF, né? Que é o profissional, intelectual, emocional e físico. E eu sempre tentei equilibrar minha vida dentro desses pilares aí, porque eu acho interessante. E eu acho que, quando você vai muito pra um lado assim, é foda. E aí, dentro do pilar emocional, eu faço terapia, né? Toda sexta-feira. E eu comecei a fazer terapia por conta disso. Falei, cara... Foda-se, vou começar a fazer terapia. Eu tava tendo um problema com a minha namorada e tal, na época, falei, vou começar a fazer terapia, vai, vamos ver como é que é. E tem muita gente e tal, homem, terapia, tá louco, terapia de homem é churrasco, tá, jiu-jitsu. Não, beleza, mas eu gosto também de esporte e tal, mas vou fazer terapia. Aí eu comecei a fazer terapia, faz 2 anos que eu faço terapia, e eu acho que o físico também é importante. E eu treino todo dia, faço musculação, porque eu tô nessa rotina de, cara, não tenho 2 horas pra focar no esporte, 1 hora. Então eu tenho 40 minutos ali, eu faço um treino, faço um cardio e já era. No final de semana, às vezes que eu consigo ou jogar um tênis, ou às vezes jogar um futebol, eventualmente. Futebol eu não gosto muito, mas talvez um futebol e tudo mais. E aí, eu achei interessante uma coisa que você falou, Ricardo, antes da gente entrar na Humper, já puxando o gancho da Humper também, você falou, cara, teve uma época da minha vida que eu perdi um pouco a minha essência e o skate resgatou um pouco a minha essência. E, de novo, eu faço terapia e faço esporte, então
a terapia ajudou muito a eu entender quem eu sou. Entendeu? E aí, isso me ajudou a também indiretamente me ajuda a tomar decisões. Você sente que, por exemplo, perder a essência empreendendo, isso de certa forma é bom? O quanto ajuda a essência, ajuda você, achar a tua essência, ajudou a você criar um negócio do tamanho que tá hoje, ou não? Ou você acha que isso é importante? Você acha que reflete a tua essência na empresa como um todo também? Na verdade, cara, negócio nenhum, nem carreira nenhuma vale a pena a gente perder a nossa essência. Sim. E se a gente estiver dispostos a apostar isso, a gente pode até conseguir fazer por um tempo. Mas você vai ficando cinza e vai se perdendo no personagem e uma hora, cara, a infelicidade vai cobrar um preço alto. Eu tive uma agência durante um bom tempo, antes da Hamper, era uma agência de marketing para TI. Então era uma era ainda, talvez... Nichadinho, ó. Quase nichado, nichado. Em 2012 eu já tinha feito ali a lição de casa, né? Já trabalhava dentro de empresa de software. Toda a minha carreira foi em software, né? Eu trabalho há 20 anos, eu tive 6 anos trabalhando dentro de empresas de software. Na última experiência, eu vivi uma transição de uma empresa que tinha um produto cliente-servidor e estava indo para a nuvem. Eu vi que esse era o futuro e que as empresas brasileiras estavam olhando pouco para isso. Falei, cara, vou empreender para ajudar empresas que estão indo para a nuvem a arrumarem seus modelos de negócio e implementarem os playbooks mais novos de mercado, mais novos naquela época, né? Porque nos últimos 15 anos foi o que foi o nosso status quo de inbound, outbound, inside sales, tudo isso 15 anos atrás era uma grande novidade e eu vi a minha oportunidade de empreender com isso, tanto quanto a galera tá vendo agora com inteligência artificial, né? Todo novo ciclo muda o dinheiro de mãos e cria novas oportunidades. A minha primeira oportunidade foi ali em 2011, 2012. E eu fui empreender com o que eu sabia fazer. Eu sabia muito de marketing e vendas e sabia muito pouco como que era tocar um negócio. Então, o que eu fui fazer? Fui vender o meu tempo, vender a minha credibilidade. E eu não tinha conhecimento para criar estruturas. Eu não era gestor, eu era um cara de marketing. E esticar isso para 5 anos, eu tinha vários cases legais de marketing entregues nos clientes, mas estava patinando com a minha pequena operação ali de 10 pessoas, não conseguindo suceder. Eu acho que muito empreendedor B2B, empreendedor SaaS ou empreendedor de forma geral se vê nesse vale emocional que você cria um negócio baseado no que você sabe, você não cria as estruturas devidas, não padroniza processo, né? Não cria oferta padronizada, go-to-market, e meio que você cria uma empresa em cima do que você sabe fazer. Isso é legal porque te capitaliza no começo e todo mundo precisa de capital entrando para fazer o negócio viabilizar, mas isso te pega na curva mais na frente. E aí entrando no que você falou de perder a essência. 5 anos depois de ter empreendido essa empresa, e ao longo desses 5 anos, eu era um cara que trabalhava 12, 15 horas por dia, eu dormia 5 horas por dia, eu não praticava esporte, eu comia mal pra caramba, e eu tava com menos de 30 anos já contraindo uns BOs de saúde, assim, pra mim. E uma curiosidade sobre mim também, eu fui pai cedo, eu fui pai aos 20, com menos de 30 eu já tinha 3 filhos, eu sou pai de 3 filhos. Pô, que da hora, cara. Bem legal. Ser pai. Mas nessa época era hoje é agora, né? Hoje é legal. Hoje é legal, a vida as um coisas pouco mais resolvida, mas naquela época era uma preocupação. Então eu era ausente de casa, tinha uma série de colaterais de colocar o win no trabalho. E um deles era um pouco dessa perda de identidade, porque eu era mais o Ricardo da Saiteína, que era o nome da minha agência, do que o Ricardo Correia, que era um cara que também é pai, que também pratica esporte e tal. Então isso me cobrou um preço alto. Na época, eu não tinha tanta consciência. Hoje, quase 10 anos depois, eu olho para trás e eu vejo onde eu errei. E eu encerrei essa jornada não de uma forma exitosa, eu não vendi a empresa, né? Eu fechei a empresa, e eu fechei a empresa, tendo que contrair dívida, porque era todo mundo CLT, eu fiz rescisões, e eu rescindi também contratos de clientes, e não foi um pouso tranquilo, eu não explodi no pouso, mas também não foi um pouso tranquilo, eu saí machucado dessa história. E eu também não tive um sabático para fazer uma reflexão e ver. Eu tinha 3 filhos e dívidas. Então, eu engatei assim entre Saiteína, que era a minha empresa anterior, e Hamper, que é a minha empresa. Eu tive 1 ou 2 anos operando com um pé em cada canoa. Você veio de classe média baixa? Desculpa perguntar. Eu vim de classe média, pra ser justo. Mas mesmo assim, já tinha filho, então não tinha opção de voltar pra família. Tinha que dar um jeito ali de... Eu sou filho único, fui criado ali na ZN, que já vi que tem gente em comum. Então, assim, cara, classe média muito característica. Estudei em colégio particular e recebi coisas
boas dos meus pais, mas fui pai aos 20 e fui criado dentro de uma doutrina de assim, pô, legal que você fez, mas agora, né, agora a tua responsa, e eu assumi isso e por isso me levou a empreender cedo e me levou a construir responsabilidade. Até os 20 eu fui bem inconsequente, mas a partir do momento que eu já trabalhava e era pai, aí me virou uma chave bem rápida na minha cabeça. Então eu tive essa jornada dupla durante um tempo, onde a Saiteína era a minha fonte financiadora e a Hamper era o produto que eu estava desenvolvendo e onde eu estava depositando o meu futuro. Então você voltou com a agência, é isso? Não, eu tive a agência e nos primeiros anos da Hamper ela ainda existia para me pagar o meu sócio da época e lidar com os custos ainda de uma empresa. Naquela época, e vocês vão se lembrar, em 2016, você não empreendia uma empresa assim, putz, tive uma ideia, vou lá no Lovable, o protótipo era hard code, precisava pagar dev, precisava para fazer o primeiro go-to-market, você tinha que ter minimamente uma reserva de caixa ali, então o fluxo de caixa da agência me possibilitou financiar o desenvolvimento da Hamper. Então, embora eu tenha saído quebrado e endividado da agência, eu saí com o melhor ativo que eu podia sair, que era uma potencial empresa promissora começando a ganhar tração. Então, fechei a Saiteína, captei dinheiro pela Hamper para viabilizar, captei uma rodada anjo que viabilizou ali a primeira pernada, e aí volta para o ponto do que você perguntou, né, de ter se perdido na minha essência. Quando eu estava nessa entre safra ali, e Saiteína e Hamper, eu consegui fazer um exercício de digerir tudo que tinha acontecido na Saiteína, que tinha me machucado muito. Eu não estava feliz, eu não conquistei o meu êxito financeiro, que era um dos objetivos. Isso quase, esse espiral emocional e de ausência de casa quase me custou o casamento. A minha saúde também não estava legal, eu era novo pra caramba. Então eu comecei a botar as coisas na balança e ver, cara, o peso de empreender, mesmo quanto que estava fazendo sentido na minha vida. E eu vi que, na verdade, o erro não estava no ato de empreender em si, sim na forma como que eu estava fazendo aquilo. Eu estava sendo talvez muito duro comigo mesmo, e também talvez seguindo caminhos errados do ponto de vista de falta de sapiência de construir um negócio, cara, um pouco mais padronizado, um pouco mais... Depois, mais velho, veio essa disciplina de, cara, um produto, um go-to-market, um jeito de vender, um pensamento mais cartesiano, mas novo ainda, eu falava, pô, cara, o que eu sabia fazer, eu tentava transformar em produto e vendia para cliente de TI, mas se aparecesse um self-storage, eu vendia pros caras também, porque não podia falar não para dinheiro, né? Era um pouco desse... E aí, cara, no início da Hamper, eu fiz um novo pacto, eu comigo mesmo, de assim, cara, beleza, eu vou empreender de novo. Essa jornada parece muito mais promissora e eu tenho todos os aprendizados da anterior, de negócios, que são muito relevantes, mas principalmente de vida. E fui entender o que eu não abriria a mão. E aí eu falei, cara, eu quero empreender e eu sei que eu vou ter que colocar, muito esforço, muitas horas aqui. Mas eu não estou disposto a abrir mão de novo da minha família, da minha saúde, da minha essência. Então, eu já empreendi de novo na Hamper com uma tocada bem diferente. Não, com muito mais maturidade fica mais fácil também com os aprendizados da anterior, mas já na Hamper eu já tinha uma disciplina maior de assim, cara, eu vou dar o meu melhor pela empresa, mas eu vou treinar todo dia, eu vou comer direito, se eu não dormir eu vou estar depreciado no dia seguinte, coisas que, né, a gente precisa levar uns tombos são óbvias quando a gente fala, mas às vezes a gente precisa levar uns tombos para aprender. Que legal, cara. Muito bom aí. Vai? Muito bom. E o que é a Hamper aí quando tu abriu? Uma era agência de marketing, o que é a Hamper hoje? A Hamper começou como um software de prospecção outbound, que eu acho que é o que o mercado nos conhece, né, como categoria. A gente lançou esse produto em 2017 e a gente liderou essa categoria no Brasil, né, de lá para cá. E em 2022, a gente fez a aquisição de 2 empresas, quase que de forma concomitante, uma empresa de CRM e uma empresa de automação de marketing. E hoje a gente tem um stackzinho completo de software para go-to-market, né? Então tem um produto para prospecção outbound, um produto para inbound e os dois desembocam no CRM. Esses produtos trabalham integrados com outros produtos, então tem muita gente que usa o produto de prospecção integrado a outros CRMs de mercado, mas a proposta de valor hoje mais sólida está em torno do stackzinho completo. Legal. E hoje o perfil ideal de cliente, no caso, são B2B?
100% empresa B2B, principalmente PME. Eu acho que empresas que têm... E aqui acho que vale, né, o ensejo por ser uma audiência de software que entende bem do que está contratando. Uma galera que é mais hardcore do ponto de vista de uso, vai pegar um produto tipo um HubSpot e integrar com o próprio SaaS dela... vai jogar isso para uma plataforma de RevOps, para tirar dados, vai de HubSpot ou de alguma coisa parecida. Pensando na PME brasileira, na cauda longa, 90% das empresas B2B brasileiras não tem essa sofisticação de integração, de automações. Eu não estou dizendo que o produto não tem, mas eu me posiciono num layer mais simples do que um HubSpot para ajudar a galera a se localizar aqui. Show. Tu tinha agência ontem, onde você... Ontem. A agência antes, onde tu trabalhava marketing, já caía para uma parte comercial. E o que passou na tua cabeça dessa ideia da Hamper? Foi necessidade de mercado que tu viu? A galera não tinha dificuldade em prospectar? Como é que chegou a ideia da Hamper? Pois é, quando eu empreendi lá com a agência, eu empreendi no boom do marketing digital. E tava começando a se falar em inbound marketing. Então, meu primeiro pensamento eu queria ter um produto de inbound. Pensem que nessa época a RD era só um blog. Exato. E depois eles apareceram com o produto. Então, para mim, a oportunidade, ela era evidente no Brasil, não tinha ninguém ocupando. Já existia HubSpot, já existia Pardot fora do Brasil, mas era completamente proibitivo, os caras não olhavam para cá. Então, meu primeiro pensamento era empreender com produto. Como eu não tinha grana e não tinha time de desenvolvimento, eu falei, eu vou me financiar com o serviço por um tempo, entrando uma grana aqui, eu começo a desenvolver produto, eis que a RD começa a despontar, e quando eu juntei dinheiro, mais dev, mais conhecimento para ter produto, a RD já estava, sei lá, em série B, série C, já não dava mais para pegar os caras. E eventualmente, até conversando com alguns potenciais investidores, os caras falavam, bicho, olha para outra categoria, porque essa de marketing digital, aí os caras já são um colosso, deixa eles lá e vai fazer outra coisa. Então, é importante entender, a minha cabeça ela sempre foi de produto, cabeça de eu quero ganhar no volume. Eu tive desilusões na SiteNet de ter cliente muito grande, muito consultivo e não dormir à noite com medo do dia que o cara fosse cancelar. Então, na minha próxima jornada, eu prefiro ter 1.000, 10.000 clientes pagando pouco e num esquema diferente. E aí, em 2016... quando eu estava buscando o que seria o produto que eu ia desenvolver, e já bem desgostoso com o modelo de negócio da agência, eu vi que logo na adjacência do inbound ali, né, ou do marketing digital, estava acontecendo um movimento em vendas B2B, né? Marketing já tinha se transformado, já tinha ido do off para o on, e o vendedor estava operando ali com um telefone, uma pasta e o sapato dele, né? Essa era a tecnologia da época. No máximo um CRM que era mais feito para auditar o cara do que propriamente para ajudar o cara a performar. E eu falei, cara, o mercado de vendas é tão grande quanto, talvez, maior do que o de marketing. E vai acontecer uma transformação aqui, eu, me sinto legítimo para isso. Então, eu fui concatenar um pouco do que estava acontecendo no mundo. E o Predictable Revenue estava vindo para o Brasil, o Aaron estava bem interessado em entrar aqui, eu comecei a conversar com ele e de alguma maneira a gente se ajudou, ele me ajudou no início da Hamper, eu ajudei ele com a vinda do livro dele para o Brasil e também com a formação da empresa dele aqui no Brasil, Thiago. Que hoje, do Thiago. Ele tem uma dedicatória dele no... É verdade, os caras são observadores. Eu li. É verdade, tem a dedicatória dele. O Aaron, eu comecei, cara, eu vou fazer um parênteses rápido aqui, porque eu acho que agrega, porque a galera Pessoal, Aaron, deve Receita conhecer. Previsível, é um dos livros mais outra coisa, fantásticos. não sei não, na verdade, porque a galera é muito de SaaS, eles são muito de dev e pouco de vendas e de marketing, ok. viu? Se não conhecem, Receita Previsível, é um dos livros mais fantásticos da área comercial. Aqui com o Thiago Muniz? O Thiago Muniz veio. Animal. Na verdade, na época, ainda era o Eduardo Miller, que era o cara que trouxe a Universidade Previsível para o Brasil e depois vendeu para o Thiago Muniz. Então, eu vivi um pouco ali uma jornada com os dois. Mas, enfim, cara, história curiosa de empreendedor. Eu comecei a cunhar o início da Hamper em cima do termo Receita Previsível. E, eventualmente, eu palestrava sobre o assunto, sem autorização do cara lá. Eu falei, uma hora a minha empresa vai ficar grandinha e esse cara, com razão, vai querer me cobrar royalty ou qualquer coisa assim, né? De falar, porra, você meio que cresceu em cima
E eu mandei um e-mail pra ele e o cara foi muito gente boa, assim, muito acessível. Eu consegui trazer ele na minha primeira rodada de investimento anjo. Então foi uma história bem legal, assim. Ele foi um cara bem generoso no início. E eu acho que ele viu uma oportunidade também de estar próximo de uma empresa aqui no Brasil que poderia ajudar ele na disseminação do conceito dele aqui. Então, meio que uma mão lavou a outra. Eu me apoiei um pouco nele, no conceito dele no início da Humper e também ajudei ele com a disseminação do conceito dele. E outra coisa para fechar ali a história do início da Humper, quando eu olhei para players lá fora, isso é um proxy interessante para a gente aqui no Brasil. Não sei o quanto com IA isso continua existindo, mas imagino que sim. A ideia que eu estava pensando em desenvolver aqui, eu fui olhar lá fora e já tinham players mais ou menos em série A, né? E sempre teve aquela narrativa de você quer saber o futuro do Brasil daqui 5 anos, vai e olha no mercado norte-americano, né? Não vou dizer que isso é 100% certo, mas para SaaS faz bastante sentido. Sim. E vi que já tinha players meio que Humpers-like lá fora, já sucedendo, e falei, pô, cara, parece que os astros estão alinhados para criar isso. Então eu escolhi empreender com Outbound, que não era a minha zona de potência, a minha área de origem, porque eu sou originalmente de marketing, muito mais para inbound do que para outbound. Só que eu comecei a fazer uns testes para minha base de clientes, e eu fazia de tudo pelos caras. Tinha mídia paga, marketing de conteúdo, mexer no site dos caras, fazer um monte de coisa dentro do escopo de marketing. E eu comecei a fazer testes de montar listas frias para esses caras, só que ponderando sempre pelo ICP, né? Chegava no decisor pelo LinkedIn, quando tudo era mato e você mandava um e-mail e recebia uma resposta, né? Então eu comecei a fazer isso pelos clientes. Ainda funcionava. Eu comecei a fazer isso pelos meus clientes. Quantos CodeMail o Code Call 2.0 fez? Você tá... Pois é, era exatamente o playbookzinho do Code Call 2.0. E eu comecei a gerar mais lead nesse processo meio tosco e manual, mas muito mais do que via Google Ads e via outros canais que imperavam na época. Então isso me encorajou muito a desenvolver um produto. Criamos ali a primeira versão do Humper, que puxava dados do LinkedIn, montava o CodeMail lá, fazia o sequenciamento e mandava o lead para o CRM, e o resto é história. É isso, muito bom. Eu sei que você quer perguntar, mas bater muito nesse ponto, que tu tava tendo muito mais resultado, vamos dizer, no orgânico, na prospecção ativa, e hoje a galera chega para nós, eles acham que o único caminho de vender hoje é mídia paga. Porque propagou-se muito que mídia paga é mais fácil, mas a galera esquece ainda dessa raiz de prospecção ativa. E eu acho muito bom tu trazer isso aí, que tu tinha resultado sem Google Ads, sem todo esse fluxo. E até já linkando com... Você deu um contexto, né? Eu vou linkar com uma pergunta aqui, porque você até falou assim, pô, a galera de SaaS aí e tal, eles vão olhar para comprar uma solução assim, um pouco mais robusta e tudo mais, cheio de coisa, aí vai de HubSpot. Cara, de novo, o nosso público é PME SaaS, então é um cara pequenininho. Esse cara não entende nada de marketing e nada de vendas. Ele entende de... Se for um dev, ele entende código. Ok. E se for uma pessoa que tá em vibe core e tudo mais, eventualmente ainda não tá construindo algo ainda e assim, muito difícil ele ser marqueteiro. Tá? Até porque senão, se ele for marqueteiro, ele entende distribuição, ele não tá muito na nossa base, porque ele vai entender distribuição, ele mesmo vai conseguir fazer um go-to-market ali da maneira dele. Então a galera não entende ainda tão bem. Então até o nosso público poderia ser cliente da Humper, tá? Porque eles são pequenos e médios, são B2B. Posso falar assim, o ICP Tier 1 da Humper que eu mais tenho é SaaS. Mas eu acho importante, quando eu vou explicar pra alguém de SaaS, eu gosto de posicionar com players que a galera já conhece, porque normalmente o cara fala, stack completo então é igual o HubSpot. E aí eu gosto de distinguir. Mas pra uma PME atende muito bem. Dependendo do teu estágio. Inclusive custando 5 vezes menos do que o HubSpot, o que é ótimo pra uma PME. E como que tu enxerga hoje prospecção ativa, Ricardo? Tipo assim, principalmente com a utilização do Humper ali e tal, o que tu vê mais como canal pra galera, tal? O que tu vem enxergando hoje pro futuro de distribuição? Boa. O primeiro ponto é que, assim, prospecção ativa de forma fria e genérica é um canal extremamente saturado, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que tudo que a gente vive no nosso mercado é cíclico, né? Então, a gente teve onda de SEO e conteúdo, aí, era difícil, ou se você entrasse atrasado, aí você tinha que pagar com ads, aí isso satura também, aí você entra com cold mail, aí o cold mail satura, depois o hype é LinkedIn, enfim, a gente vive essas ondas. Hoje eu acho que a vida de quem faz puramente prospecção fria, ela é muito difícil. Só que a gente tem que botar a bola no chão e entender que
para a maior parte das empresas B2B brasileiras, talvez até saindo um pouco da onda só de SaaS, a galera cresce até um certo estágio puramente com indicação e networking do dono. E aí, qual que é o próximo canal desse cara? É prospecção fria. Porque ele não tem maturidade nem orçamento para fazer o go-to-market que a gente que é nerdola do assunto recomendaria para ele fazer. Eu fui assim. Na agência foi assim. Eu fui de sair de indicação para prospecção ativa. É isso. Uma das primeiras vendas dos dois. Vídeo, eu ligando. E aí você fala assim, porra, o cara vai falar assim, em 2016 você mandava 100 e-mails e 10 te respondiam. Hoje você manda 100 e 2 te respondem. Pô, uma merda, caiu pra caramba. Mas pro cara que não tem pra quem vender, é isso que ele tem pra fazer. Ele consegue, apertando melhor os parafusos, porque antes dava pra você fazer uma lista free, mandar um copy mal e porcamente e já tinha algum resultado. Hoje o jogo subiu. Eu só quero pôr a bola no chão de que pra isso, pra muita gente, o primeiro canal de go-to-market vai ser outbound frio. E a gente pode criticar aqui ou não, mas o cara vai mandar DM no LinkedIn e e-mail, que é o que tá ao alcance de ele fazer. E aí, na medida que essa máquina vai ficando mais sofisticada, porque ele tem mais condições para investir e ele tem também mais maturidade ou mais equipe para administrar isso, ele vai orquestrando outros elementos. Por exemplo, se você tem presença no LinkedIn e faz prospecção ativa, a tua vida já é muito mais fácil. Eu posso dizer por mim e pela minha equipe. Quando a gente estava meio... Teve um período que a Hamper estava mais low profile ali, quando a gente fez uns M&As, a gente ficou uns 2 anos fechado da porta para dentro, digerindo o movimento que a gente tinha feito e perdemos força de go-to-market no mercado. E a vida dos meus SDRs eram muito mais difíceis porque a gente tinha saído um pouco da evidência no mercado. Mas tem uns 2 anos que eu publico todo dia no LinkedIn. E hoje a receptividade das prospecções do meu time são muito altas por causa do awareness que a galera tem de mim. Então o cara às vezes não vai para uma reunião com o SDR ou aceita, né, o próximo passo com o AE, mas fala, pô, mas eu conheço a Hamper, eu acompanho o founder de vocês, respeito. Então já tem um recall. Que sendo um pouco professoral aqui, a gente vai bater na porta de 100% de quem a gente bater, só 95% tá... Desculpa, só 5% tá no momento de compra, os outros 95% não estão. Talvez esse é o maior pecado da prospecção fria, né? Você queima a pista a danar para tentar descobrir quem que são os 5% que estão prontos. Mas, quando você tem recall no seu mercado... Você bate na porta do cara que não estava pronto para comprar agora, mas quando ele estiver no momento de compra dele, ele vai se lembrar da sua empresa. Então, de todo modo, de alguma maneira é efetivo, né? Eu vejo a galera condenando, assim, pô, a prospecção fria já era, o outbound morreu, agora com IA, mas... Morreu. Pois é. No LinkedIn tudo morre. A galera tudo mata morre. Um conceito, o SDR morreu, o Closer morreu. Eu acho que, de alguma maneira, a prospecção ativa, ela tá no core do que uma empresa B2B precisa fazer. É muito difícil de uma empresa B2B conseguir crescer 100% só com levantada de mão. Alguma hora ela vai ter que... Seja partindo de um conteúdo, tipo, vou dar uma isca, a galera baixa, eu recorto meu ICP, prospecto, mas, porra, já é prospecção. Ou vou para um outbound totalmente frio, porque não é todo mundo que tem lista para prospectar, ou faz inbound, ou lead magnet, ou o que quer que seja, vai ter que fazer prospecção fria mesmo. Legal. E como a Hamper ajuda esse cara hoje? Só para mim entender, as listas são geradas lá dentro, vocês têm fluxo de automação e tudo mais, é tipo isso? A gente tem um Big Data com milhões de dados lá dentro, já prontos para a galera filtrar e sair usando. Se a galera quiser também agregar dados do LinkedIn, a gente tem uma extensãozinha para ele escolher quem ele quer pegar e montar. Show. Tem outras fontes também, dá para ir pelo site da empresa, enfim, tem um acervo ali de coisas para ajudar o cara a montar a lista, chega no e-mail, chega no celular, que é um dado raro aqui no Brasil, pouca gente disponibiliza celular. E aí depois consigo montar as cadências com fluxo mesmo. A espinha dorsal da Hamper, por método e não por limitação tecnológica, é usar o e-mail como primeiro ponto de contato. E aí, a partir do e-mail, a gente gera gatilho para chamar no WhatsApp, ou para fazer ligação, ou para chamar no LinkedIn. E aí você vai cadenciando isso até esse lead tá pronto para ser tratado numa esteira comercial. E legal. E seguindo aqui, sou muito fã de Jim Collins, né? Empresas Feitas para Vencer, ele fala que aceleradores tecnológicos são a última etapa ali. Primeiro você tem pessoas e processos ali primeiro. Quando a gente tá falando de o cara utilizar a Hamper ou até para um PME, e até para você que tá assistindo o SaaS, que é PME e tá... Pô, quero começar a vender mais e vou começar por prospecção ativa porque eventualmente não tenho grana para mídia paga.
Qual que é a estrutura que você acha que o cara tem que ter de pessoas minimamente interna e o que tu recomenda pra ele de processo para ele começar a utilizar a Hamper de uma maneira que ele seja o melhor tipo de cliente para utilização da Hamper, que tenha o melhor LTV lá dentro também. Posso só complementar e colocar até para tu responder, porque vai ser complementar. Além de pessoas, processos, o que esse cara hoje ele precisa ter do público dele, de entender, porque o cara tá indo ao mercado e não vai ter um ICP bem definido, isso é construído a longo prazo para entender, mas o que ele precisa de imediato para utilizar e utilizar muito bem a Hamper no dia a dia dele? Boa. Cara, tem um ponto aí, né? Vou pegar do fio que você trouxe, eu acho que é quase um manifesto aqui. Talvez o meu maior motivo de churn é o cara ele ter adotado a ferramenta porque ele tinha de fato a dor, mas ele não tinha estrutura para usar. E quando eu digo estrutura, é muito perigoso sentenciar que, tipo assim, o cara tem que ter um cara de marketing, um SDR ali para pilotar, porque existem lições de casa que a empresa tem que ter feito antes, que às vezes, se ela tiver com isso bem feito, ela nem precisa eventualmente ter o SDR ou o cara de marketing que eu usei aqui, né? Eu converso com muito empreendedor ainda, eu não tô mais na linha de frente vendendo o Hamper, mas eu tenho um programa de mentorias pessoal meu, que eu faço pela Hamper, mas é uma iniciativa que eu tô mais envolvido, então eu converso com muito empreendedor, quase que em base diária. Normalmente o empreendedor ele chega para mim, vocês devem viver isso com a consultoria, que é o cara, ele chega trazendo as cortinas de fumaça dele, né? Porra, me falta lead. Puta, meu time de vendas é uma droga. Cara, é só bode expiatório, né? E aí você vai perguntar pro cara assim, cara, mas me conta um pouco mais da sua empresa. Aí você pergunta pra ele assim, que nicho que você tá inserido, ou quem que é o teu ICP? Aí o cara, pô, veja bem. Aí veja bem, já lascou, né? Porque você vê que é um músculo atrofiado. Se for fazer qualquer plano de go-to-market pro cara, ou eu for vender Hamper, o cara não tiver clareza de pra quem ele vender, já lascou ali. Aí você pergunta, tá, beleza, mas e o que você vende? Aí vem outro, veja bem, porque o cara tem 8 coisas diferentes que você fala são 8 go-to-markets diferentes. Aqui ele mal dá conta de fazer um bem feito, mas ele tem 8 produtos diferentes, que são coisas, às vezes, da criação da cabeça do fundador ali. Então eu acho que falta muita disciplina empresarial, mesmo do empreendedor, de organizar assim, cara, se você é pequenininho, um nicho, 1 ou 2 ICPs dentro desse nicho, uma oferta modelada para esse ICP, e aí o go-to-market ele vem a reboque. Se vai ser mídia paga ou se vai ser outbound, não tem uma resposta única, vai ser o que funciona para aquilo. Eu acho que se ele fizer isso bem feito, as outras perguntas, que é que ferramenta deveria usar, que tipo de estrutura ele tinha que ter, ficam muito mais óbvias, tendem a vir a reboque. Mas via de regra, é esperado que tenha pelo menos uma pessoa na operação que tenha maturidade para operar com isso. E a maturidade do produto, eu posso te dizer, hoje, 2026, é no-brainer pilotar uma ferramenta que nem Hamper, cara. Você vai lá, seleciona os contatos que você quer por filtros, você cria um copy, usa IA, né, põe o copy para disparar, sem ciência de foguete. Mas existe todo um trabalho posterior, e a questão é, e depois que o lead responde? Né? Quando o lead responde, você tem que conectar, tem que lidar com as objeções, então tem que ter minimamente alguém que tem disponibilidade para tratar esse lead e tem maturidade para saber conduzir um lead originado via outbound, que é completamente diferente de um lead que veio de indicação. Por exemplo, o lead que veio de indicação, ele chega quase pronto para comprar. É só você não fazer nenhuma cagada na reunião que ele vai comprar de você. O lead de outbound não, ele chega com todas as defesas levantadas, porque ele não estava buscando comprar o que você está... Você é um vendedor entrando na vida dele, né? E aí você vai ter que saber quebrar todas as objeções. Pouca gente sabe lidar com um lead outbound. Eu acho que essa é a maior dificuldade do mercado hoje. Tá. Pouca gente sabe lidar com lead outbound hoje. Eu acho que, assim, no caso não é só lead outbound, né? Eu acho que no geral, eu acho que o cara também não sabe só lidar com o cliente também. Né? Tipo assim, pode ser também. Exato. Eu acho que, tipo assim, o cara, ele tem muitos passos antes, né? Uma das coisas que eu falo muito aqui, Ricardo, é que o cara às vezes se apega, né? De tipo assim, sou uma agência. Ou sou um SaaS. E ele olha muito da janela pra dentro do escritório, né? Eu falo assim, cara, tem que começar a olhar pra janela pra fora. Quem que é o cliente primeiro, né? Acho que o primeiro passo é isso aí. Depois que você entendendo o cliente, as dores dele, eu acho que é tipo assim, você cria produtos pros clientes. E não você achar clientes pro seu produto. Perfeito. Entendeu? Eu acho que tem que ser meio oposto. Então, primeiro você define, empreender isso, né? Você pegar um grupo de pessoas, uma dor, entender, e aí você cria produto pra essa galera. Agora, muitas das vezes a gente faz do lado ao contrário. A gente cria o produto e tenta trazer os clientes pra dentro de casa.
Você sente que o cara que, então, ele tem toda essa estratégia de... Não só estratégia, mas assim, o cara que tem o perfil ideal de cliente, ele já tem uma estrutura inicial, ele consegue ter uma utilização bem maior, e não é só o seu motivo de churn. A gente fala com SaaS também, todo motivo de churn de SaaS é porque o cara não tem pessoas, não tem processo, ou não tem o básico antes, e ele contrata tecnologia achando que vai... Conta Azul, a gente falou com o executivo do Conta Azul e tal, a gente também tinha um Conta Azul no início, Sim. a gente churnou no Conta Azul porque a gente não sabia usar financeiro. Conta Azul dava DRE pra gente e eu não sabia ler um DRE, entendeu? Eu falava, cara, pra que eu vou ter um DRE aqui? Agora eu tô fazendo curso de finanças, né, todo sábado agora e tudo mais. E aí eu comecei a perceber, falei, cara, a maior parte dos motivos de churn em SaaS é porque o cara às vezes não tem isso antes. Hoje a Humper tem, você já tem de ideia, ou ela ajuda esse cara também a como utilizar a plataforma, ou eventualmente, cara, ó, dessa maneira aqui, tem alguma coisa, ou uma parte de educação mínima, ou vocês têm algum blog, alguma coisa assim que vocês trabalham, cara, o seu LinkedIn também já serve pra isso, né? Não, total. Não tem, cara, acho que a educação sempre foi um pilar muito forte. E acho que dá até uma derivada do negócio nesse momento que a gente tá. A gente, cara, sempre seguiu o by the book do SaaS, então o cliente contrata, tem uma área de CS, mas a área de CS ela é feita para ser one-to-many, o meu ticket é baixo e a minha área de CS não faz milagre. O sentimento que a gente fica muitas vezes é, mesmo fazendo call de acompanhamento, não vai ser suficiente. Você sabe quando você pega um cliente que não tá maduro e fala, cara, esse cara ele vai sair do onboarding não pronto para usar, mas é um risco aqui, boa. Então, olhando para endereçar isso de algumas formas. A primeira delas, continuando no one-to-many, eu criei um programa de educação que dá alguns passos para trás na linha do que a gente conversou aqui agora. Então, muitas vezes o cara ele chega e levanta a mão no site da Humper, porque ele fez a lição de casa dele e entendeu assim, preciso gerar mais lead, deixa eu ver o que existe para gerar lead, existem ferramentas e dentro de ferramentas existe Humper. Então, ele vai lá falar com o meu vendedor. O meu vendedor não quer diagnosticar se o cara sabe a ICP, ou o meu vendedor quer vender para ele. Exato. Então ele vai assim, você tem dor de lead, é B2B, fitaço, tô Humper. E aí esse cara vai penar depois. E eu, sensibilizado com essa dor, criei um programa para endereçar as etapas antes, que é, esse cara precisa definir a ICP, esse cara ele precisa saber o que ele precisa em termos de go-to-market, mesmo que a resposta de go-to-market dele não desemboque no meu produto. Eu não tenho problema nenhum de falar pro empreendedor assim, cara, o teu caminho é mídia paga. Não gasta tempo com o meu produto que você vai se perder. Então eu criei um programa chamado Programa Ramp Up. Legal. Eu tenho canal no YouTube aberto, publico vídeo toda semana gratuito lá, educando pros caras que falam, porra, gosto da forma como esse cara pensa, ele pode me ajudar. Eu tenho lá o programa pago. O cara vai pagar 5, 6 mil reais por ano, até acesso anual. Aí eu tenho trilhas gravadas com os meus frameworks, eu faço mentoria quinzenal e tem grupo fechado para os empreendedores onde eu ajudo. Então é uma iniciativa, vamos dizer assim, pré o cara sair usando alguma ferramenta. E agora com IA, cara, o que a gente tá olhando, o que eu acho que é o que a maior parte dos players de SaaS estão olhando, é que agora a gente consegue meio que ficar num híbrido entre serviço e software, né? Ou né, o termo da vez que é o service é software agora, né? Falou que do Sequoia aqui que saiu o artigo. Porra, eu li o artigo do Sequoia esses dias. Saiu agora no começo de março. Esse termo service é software já tá meio sendo cultuado no nosso mercado há um tempo. E a pegada é, cara, a dificuldade de todo o SaaS, até você falou de Conta Azul, podemos falar de RD, podemos falar de qualquer outro SaaS aqui. A dificuldade é que a gente vende um software que tem um método embarcado. E o método precisa de alguém para operar. Então, quase todo SaaS causa uma ruptura dentro do cliente, que é o software sozinho não vai resolver o problema. Você quer usar RD? Show, RD é legal pra caramba, mas você precisa de um time de marketing ou de uma agência que vai operar. E o que o cliente queria era assim, eu achei que era só apertar o botão aqui vai cair os leads, e ia cair os leads. Eu vou ter que fazer e-book na RD para isso. Essa é a dor real. E acho que com o IA, não quero parecer entusiasmado demais, que a gente tem um grau de maturidade aqui para já entender que não é milagroso também. Mas você consegue pegar para um cara que ele já sabe o que ele quer, mas que talvez ele não quer ter SDR agora, ou etc. E você consegue fazer com que os agentes executem o trabalho por ele, que inclusive um SDR em alguma limitação, né, com alguma limitação que um time de SDR faria. Então, um pouco do que a gente tem olhado agora é
que próxima camada da cadeia de valor a gente consegue absorver para dentro do produto que talvez já seja uma camada que tinha humanos fazendo ali. Tipo agentes de AI e tudo mais, essas coisas assim? Mais ou agentes. Mas não de uma forma desestruturada. Você fala agente, pelo menos para mim já me remete uma coisa meio... um botzão que alguém fez no N8N. Exato. Ali, o Giovanni Salvador tava toda hora falando agente e pra mim eu tava, cara, calma, uma automação que ele busca o agente lá na fonte, né? Ele tá estudando onde talvez tenha agentes de verdade, né? Aqui tem muito protótipo aí capotando e, porra, eventualmente você vai... É igual, cara, é muito louco porque as coisas mudam de nome, né? Mas a gente começou a conversa aqui, vocês se apresentaram pra mim como eu me apresentava pros meus clientes. O cara falava assim, você é agência? Eu falo, cara... Até dá pra enquadrar como agência, mas eu prefiro consultoria, porque o nome agência já é tão machucado que se você se posiciona como agência, o cliente vai falar, não, já veio 3 que nem você aqui, e eu tô de boa desse tipo de serviço. E a gente tá virando isso também. O cara já vai estar no 3º, 4º agente, alguém que prometeu um agente pra ele que ia fazer um milagre que não deu certo, então, infelizmente, a gente dá uma arranhada nos termos aí do mercado. Exato. Falando de go-to-market. Aí, eu falo aqui. E eu ia usar... Todas as mentiras que eu tava contando aqui, ele vai desmentir agora. Galera, pra quem vocês não estão vendo, o Marcelo Parque acabou de entrar aqui na sala. E eu ia usar até o que eu aprendi com ele, que ele fez o Marcelo fez um webinar com o Gabriel há pouco tempo atrás, e o cara que tá indo pro go-to-market é aquele negócio do ICP, fica muito preso. E eu aprendi isso com ele, eu comecei a colocar que hoje as estratégias de go-to-market que entra dos fases iniciais eu toco. Que é o ACP. Porque esse cara ainda não conhece, na maioria das vezes, ele não sabe quem que é exatamente. Eu preciso trazer dados, eu preciso trazer pessoas, eu preciso conversar com essa galera. Eu falei, cara, você tem que trazer pra mim pelo menos um ACP, um cara aceitável. Que encaixa dentro da tua solução e esse cara vai pagar, beleza. Não é o ideal ainda, a gente vai construir isso, mas, cara, traz alguém que, porra, faz sentido a gente começar a trabalhar. Boa. Uma coisa que eu ia trazer aqui, você falou aí dessa parte de agência, foi justamente o que a gente fez. A gente sentiu também que o nosso mercado era a mesma coisa. Eu era agência, aí chegava um cara, um SaaS pequeno, tudo mais, eu trazia esse cara pra dentro como agência. MRR, tal, tudo mais, contrato 12 meses, pode cancelar com os prévios 30 dias, mídia paga, tráfego. Resultado? Vai ver, aí começou o cara que entrava e o cara é um SLG. O cara é um Sales-Led Growth. O cara tem que vender via time de vendas. Tipo, não é via tráfego que você vai... O mercado do cara tem 200 clientes. Como é que você vai rodar mídia paga para 200 clientes? Não faz sentido. E eu trazia o cara pra dentro de casa, o cara se frustrava. Cara, mídia paga não funciona. Churn. E eu sempre fui, cara, sempre estudei arquitetura GC, então By Design, sou super fã, Jacob Van der Croo, tal, Renato Centurion aqui no Brasil. E eu falei, cara, não tá legal isso. A expectativa que o cara gera aqui em venda, não tô conseguindo suprir a expectativa disso em pós-vendas, entendeu? Tem que criar um modelo de negócio sustentável. E aí a gente começou uma etapa antes, eu comecei a entrar primeiro em educação. Então eu falei, cara, a gente vai fazer um curso aqui, e eu vou... O cara tinha a casa do SLG, tinha a cara do cara que ele não faturava muito, ele entrava pagando um FII mensal e depois ele não tinha condição de financeira de pagar. O primeiro passo, o Luiz estava como closer ainda na nossa operação. E o primeiro passo que a gente começou a fazer foi barrar a venda. Só que chega uma hora que você vai barrando toda a venda, que você fala assim, cara, já era, meu canal de aquisição aqui, eu tô barrando todo mundo, porque o cara ele não tem CP definido, o cara não sabe qual que é o canal que ele vai, o ticket médio dele é alto, o cara tá com a expectativa desalinhada e é o que você falou, o meu vendedor, ele não tem responsabilidade de ficar falando pro cara o que é ICP e que ele tem que definir o ICP dele. Aí o que a gente começou a fazer? Esteira de produtos. Falei, cara, então vamos fazer o seguinte, o cara que não tem ICP, eu vou jogar ele, se ele não tem dinheiro, eu vou jogar ele pra educação. Eu vou ter uma parte aqui de educação e tal pra ele. O cara que ele já tem um capital a mais, ele quer uma parte que a gente faça junto com ele, eu vou ter uma parte de consultoria. Então eu vou ter uma consultoria que esse cara vai definir e tudo mais, etc. E a mesma coisa que a gente faz também. Possa ser que o cara saia da nossa consultoria e ele vê que o canal dele não é mídia paga. Então ele não faça o upsell pra mídia paga. Mas tá tudo bem. Cara, o meu trabalho foi até aqui. Você subiu até o segundo. Ajudei esse cara em alguma coisa. Agora tá até o segundo, terceiro degrau. E uma tese que até o Giovanni Salvador trouxe aqui, ele falou assim, como é que é? Até anotei aqui. E eu concordo muito com isso aqui, eu queria até entender um pouco de GTM, a gente vai entrar até também nesse assunto depois com o Parque, mas... e como que você fez isso no início também? Ele pegou e falou assim, cara, o cara, ele tem que ter muito bem claro, o vendedor tem que ter muito bem claro do ponto A ao ponto B e o gap ali, do que o cara tá precisando, e entender se tem um produto dentro da empresa para vender pra esse cara. Aí sim ele vai ter uma expectativa alinhada e assim ele consegue ter mais receita dentro da empresa. Hoje você já tá construindo um pouco disso, porque você falou, cara, a gente já tem aqui a parte de educação, que vai junto com o cara, tal, vai ter uma parte de consultoria, tal, uma esteira de produtos também, voltado eventualmente para canais, possa ser prospecção ativa, ele pode cair pro Hamper ou não, ele só faz parte da consultoria.
No início, você acabou tendo esse problema com os caras que entravam, até hoje, eventualmente, às vezes pode ter esse cara que entra e, cara, não tem uma expectativa tão alinhada, tu sugere a parte de educação pra ele faz um upsell, ou hoje você já tá vendendo isso dentro do seu comercial? Vamos lá, cara, tem bastante coisa aqui, mas eu acho que em essência você tem quase que dois tipos de modelo de negócio, né? Você tem um modelo de negócio mais produtizado ou um modelo de negócio mais customizável. Você pode ser uma empresa de produto ou de serviço. Você pode ser uma agência que é meio que santo de um milagre só, né? A agência só é bom em tráfego e tá tudo bem, porque daí quando alguém precisa de alguém de tráfego, porra, é naquela agência que eu vou. Isso. E digo mais do que a competência técnica, se possível, de um nicho. Então, assim, eu sou bom de tráfego para infoprodutor, eu sou bom de tráfego para e-commerce, eu sou bom de tráfego para SaaS. Putz, esse é o melhor dos mundos. Ou, se você não quer se posicionar dentro de um quadrante desse, você vai ser consultoria e fala assim, cara, eu atendo um nicho de mercado e não importa o que o cara precise dentro daquele contexto, sei lá, de go-to-market, eu vou ajudar ele. E aí não importa se é tráfego, se é conteúdo, se é prospecção, eu consigo ajudar esse cara e depois que eu ajudei, eu posso até indicar para alguém que é expert em executar aquele go-to-market que eu desenhei. Quando você vende SaaS, você está no primeiro modelo que eu falei, dentro do quadrante. Mas a gente, em SaaS, para conseguir vender, desenvolve método de venda mais consultivo. E o cliente, muitas vezes, chega cheio de dores e o meu vendedor, ele vai enviesar o cliente para aquilo que convém ao vendedor. Claro. Ele vai fazendo perguntas e ele vai enviesando para dizer assim, cara, para todas as dores que você está apontando aqui, o que te resolve é outbound. Mas ele vai passar por cima de outras limitações que o cara eventualmente tem antes de implementar um outbound, que eu acho que foi um tema que foi bem coberto na anterior. Mas hoje, da maneira como eu organizo o meu portfólio de produto, eu não faço ainda muito cross entre o produto de educação e o produto de software, porque eles não são sinérgicos entre si. Eles são de momentos de jornada diferentes. Eu fui com o primeiro produto mais de educação, né? Mais orientado para o empreendedor no nível estratégico, para primeiro aprender a fazer educação do jeito como... não é nem do jeito como eu acredito que a educação tem que ser feita, do jeito que eu quero entregar a educação. Boa. Porque eu quero entregar de forma escalável. Então, a gente está validando um primeiro produto e aí, possivelmente, aprendendo a fazer isso, a gente cria produtos complementares de educação ao software. Top. Mas eu quis desassociar até para me descontaminar um pouco, sendo muito honesto aqui, não tem problema nenhum dizer, eu não aguento mais falar sobre outbound, né? Então, porra, eu tenho time competente para falar e tudo, mas eu falei, eu como empreendedor quero abrir uma nova frente, mas não vai ser sobre outbound. Eu acho que eu tenho mais nutriente para entregar para os caras em outras camadas aqui, por isso que eu fui falar mais de estratégia de go-to-market de uma forma geral para o pequeno empreendedor B2B. Talvez é revenue, né? Revenue, go-to-market, mas aí você tem um software de prospecção ativa, mas se o cara não evolui para ele também, tá tudo bem, isso. É isso. Eu procuro nem enviesar, assim, porque a minha medida de sucesso com o programa não é que o cara compre o meu software no final. A minha medida é ajudar o cara a desatar o novelo que ele tem dentro da empresa dele, do ponto de vista de oferta, nicho, go-to-market. São tantas respostas que o cara precisa encontrar. E me dá muito prazer daí ajudar o cara com um produtinho de educação, ajudar o cara a encontrar esse tipo de resposta. Puta, top demais, muito show. Deixa eu só voltar um pouquinho, que a gente nem entrou nisso tanto no início. Cara, como que foi pra Humper a captação dos primeiros clientes? Hoje, qual que é o canal lá? Hoje você falou, pô, o LinkedIn traz já uma autoridade, uma awareness legal, mas o canal principal, hoje ou eventualmente no início, como que foi sendo essa escala para você adquirir base de clientes? A gente sempre teve competência de construir demanda. E isso é bom e ruim, porque a gente sempre teve uma demanda alta, mas isso sempre cultivou na gente uma cultura de empresa reativa, do ponto de vista de fazer prospecção ativa, até pelo tamanho do meu ticket, sempre teve uma relevância menor, numa ordem de 20% contra 80% do que vem de demanda reativa. Então, o nosso primeiro canal foi Google, porque a gente nasceu na era Google ali em 2016. O playbook era cria um blog e indexe nos termos do seu mercado. Para os termos que você não indexa bem, compra no Google Ads. E eu já sabia fazer isso muito bem pela minha agência. Esse era o principal playbook que eu fazia pelos clientes. Então,
A gente não teve muita dificuldade no começo, sendo muito sincero, porque eu acho que a gente acertou uma dor e um momento de mercado bom. Show. A galera começou a procurar ativamente, porra, o que é esse receita previsível, o que é outbound, então a gente tinha termos ali para indexar, e isso fez a primeira pernada da empresa. E a gente foi muito competente em construir uma máquina de vendas capaz de capturar essa demanda existente e converter isso em cliente pagante, né? A gente começou a ser mais desafiado, acho que como tantas outras empresas, dependente de marketing nesse formato, na medida que ali em 2022, 2023, o nosso mercado ele deixou de ser monocanal. Quando eu digo monocanal, se você fazia bem uma estratégia de Google, você estava com 90% do problema resolvido. Quarta para agora, o cara usa também Google, mas ele refina no ChatGPT, ele escuta podcast, aí ele tira dúvida no grupo de WhatsApp, depois ele vê uns vídeos no YouTube e mais o que a galera tá comentando sobre aquilo no LinkedIn. Então ele tá falando de, entrou nessa salada pelo menos 7 novos canais aí que a gente tem que, entre aspas, aqui dominar para estar no jogo. Então em 2023 para cá, a gente, botou o boné da humildade ali de ver que a gente não tava sabendo mais jogar o jogo que tinha levado a gente até aquele patamar. E como acontece em muitos casos, uma empresa, talvez no estágio da Humper, eu falei, vai ter que ser eu o cara que vai buscar, porque o time de marketing é muito competente, mas sabe executar o playbook que já existe. Não era o time de marketing que ia encontrar naquele momento os novos playbooks. Sim. E acho que nessa hora... eu senti o chamado como founder mesmo, né? De falar, cara, eu também sou um cara de marketing, então eu tenho uma facilidade para isso. Eu vou entender o que a banda tá tocando no mercado agora. E fui entender que realmente os canais tinham mudado, por completo. E aí comecei uma jornada de LinkedIn, de YouTube, de podcast. E hoje é interessante, que talvez seja a resposta da maior parte da galera. Eu não tenho um canal predominante. Talvez o meu principal canal é LinkedIn, mas... o cliente que vai, antes de chegar no meu vendedor, ele passa por uma jornada de, sei lá quantos touches ele vai ter entre posts meus do LinkedIn, vídeo no YouTube, participação num podcast como esse, e aí isso vai marcando, Humper, esse cara, uma hora eu preciso ir atrás da empresa desse cara, isso vai. E aí a hora que ele entrar no momento de intenção dele, no momento de compra, ele vai lembrar que a minha empresa existe, levanta a mão lá e fala com o meu time. Planta semente no cérebro dele e vai regando. Esse eu acho que sempre foi o meu play, Luiz. Eu acho que uma coisa que a gente sempre foi bons em alguma medida em fazer na Humper foi pensar a categoria que a gente está inserido e tentar ocupar o maior espaço possível na mente da galera, para quando o cara pensar naquela categoria, que a gente seja uma das opções naturais. Legal. Até porque em SaaS no Brasil, a gente sempre compete com os gringos, e os gringos têm qualidade de produto, muitas vezes têm preço competitivo, e só não tem tanto recall quanto a gente é capaz de ter aqui, porque a gente educa muito mais o mercado local do que eles. Então o moat do SaaS brasileiro costuma ser muito mais educação do que produto. É um pouco da minha visão, né? Nossa, muito foda esse insight. Muito foda esse insight. Inclusive, eu sempre soube que é conteúdo e educação, mas comparando com players lá fora, é exatamente isso. Porque a gente sabe tropicalizar, né? Aqui no país, o gringo chega fazendo conteúdo... Cara, é totalmente diferente do que a gente falar pro brasileiro, entendeu? A gente tá falando pra gente mesmo, né? O comportamento do dia a dia do próprio nosso Salvador, né? Salvador falando de consultoria, ele falou, cara, tem umas coisas que é muito gringa, a gente tem que tropicalizar as coisas aqui, porque é diferente, entendeu? O tato do brasileiro é diferente. Na verdade, isso é muita visão, cara, que eu acho do operador, né, cara? Eu que opero com SaaS há um tempo, cara, todo ano pinta alguma ferramenta gringa muito boa de fora. E é interessante, o mercado brasileiro vai na onda, a galera procura hype, né? Eu vejo nos grupos de WhatsApp a galera sempre mandando, o que vocês estão usando de outbound aí? Aí o mais inteligente do grupo sempre tira, o mais inteligente aqui, né, sendo um pouco sempre o cara quer dar um mortal carpado falando, usa esse daqui do leste europeu, e a galera paga mó pau pra isso, né? E de novo, eu acho que a nossa arma contra isso, ou empresas norte-americanas extremamente alavancadas que vêm para cá com capital e com ferramentas boas, ou ferramentas do resto do mundo que conseguem praticar um preço mais baixo aqui, o nosso moat é educar o mercado local. Mas com o IA, de novo, o código já não é mais diferencial, até as de fora aí do país, porra, cara, a gente tem que ter distribuição. Então, se você souber distribuir bem, a galera fica brava contigo quando você fala. Mas essa é a realidade. Eu acho que é essa, velho. Exato.
Hoje em dia, beleza, mas tá evoluindo pra um nível, velho, que eu não sei o que vai ser amanhã. Teve entendeu? um post do Gabriel no LinkedIn que eu falei, cara, cuidado. Porque eu falei, cara, pra você fazer um MVP hoje, tipo assim, pequenininho, tu não precisa de dev, velho. Entendeu? Tipo assim, o MVP, óbvio que você escala, você vai precisar, obviamente. Mas pra um MVP inicial, cara, você pode testar. MVP pra mim, eventualmente, às vezes é uma oferta, cara, pra validar se o mercado precisa, entendeu? O Gabriel tomou uma iniciativa dentro da empresa de colocar todo mundo, igual o RH hoje, a moça do RH, codou uma solução pra ajudar ela no dia a dia. Isso não é comercializado, claro. Com todas as palavras. Serve pra ela no dia a dia. Perfeito. Porque ela pegou as dores dela, ela coloca a conversa ali e Ela é tudo foda em certo. planilha de Excel. Eu falei assim, cara, por que a galera aqui sabe fazer fórmula pra caralho no Excel e não sabe mandar 3 pontos tipo Lovable e fazer um sistema de... Por exemplo, eu ficava uma cota, ia enviar contrato e tal. Aí, tipo, eu mandava no ClickSign e tudo mais. Falei, cara, por que você não cria uma plataforma que você integra o ClickSign, você cadastra o colaborador já pega a minuta, já encaminha pro ClickSign ali e tal, interno, um negócio que não, a gente cuida aqui. A gente tem alguns devs lá que cuida de infraestrutura de segurança, mas você não precisa escalar, não é um negócio que eu quero escalar pro mercado, mas é isso. Vai te ajudar no teu dia a dia. Aí, hoje, a galera vai usar muito essas ferramentas, por exemplo, a Hamper, cara, por conta de dado, entendeu? Por conta da metodologia que tá ali dentro, por conta de tudo que vem dentro da Hamper, automação e etc, que às vezes ele não consegue utilizar dentro de uma AI. Inclusive, eu ia entrar nisso, Ricardo, como que tu vê AI dentro do processo de vendas hoje? E como que vocês pensam isso pro futuro? A gente já deu um pouquinho disso, mas queria voltar pra AI de novo. Boa, total. Acho que tem várias nuances aqui, né? A primeira nuance é que claramente a IA move o gargalo de lugar no nosso mercado. O gargalo sempre esteve, e eu falei sobre isso na minha jornada. Em 2016 eu fui empreender pela primeira vez, desculpa, 2012 eu fui empreender pela primeira vez. Eu levei 4 anos para conseguir executar um software, porque foi o tempo que me levou para juntar dinheiro e ter devs competentes trabalhando comigo. Olha a loucura. Então, assim, o gap entre ideia e produto me levou 4 anos. Hoje não leva um final de semana. Só que para onde vai essa quantidade de produtos que estão entrando no mercado hoje? Pô, tem um moleque meu filho tem 18 anos e ele já sabe, ele trabalha já com agentes de IA. Então, o moleque tem 18 anos, ele consegue botar produtos na rua, ele e mais a torcida do Corinthians e do Flamengo Inter. Então, assim, daqui a pouco vai ter mais produto do que cliente. Onde vai estar o diferencial? Cara, no go-to-market ou do quanto você conhece o cliente, mas claramente não está mais em produto. Outra coisa que você perguntou qual que é o efeito que a IA tem em vendas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a IA já mudou a jornada de compra do cara e a gente precisa fazer com que o nosso processo reaja a essa mudança. Pega aquilo que eu falei minutos atrás. Antes, comportamento, você tinha a jornada inteira do cliente B2B mapeada, passando pelo Google, depois site da empresa, depois vendedor, e 90% das empresas SaaS foram construídas em cima dessa jornada. Hoje não é mais, porque o que antes começava no Google, agora começa no ChatGPT e depois vai para outros lugares. Então, IA mais plataformas sociais mudaram completamente a jornada. E se a gente não ajustar o nosso processo, é que eu não estou falando de botar ferramentas, né? Estou falando de ajustar o processo mesmo para vestir em cima do processo de compra. A gente vai continuar tentando vender do mesmo jeito que a gente estava vendendo na era Google e claramente a gente virou a página, né? E tá vivendo uma era diferente. Agora, IA para vendas tem um universo de coisas legais para explorar, né? No meu meio, talvez o grande ponto de virada que a gente está vivendo agora é que vai fazer menos sentido prospecção por segmentação. Então, defino quem é o meu ICP, encontro os caras desse segmento e começo a mandar mensagens frias e começo a prospectar por sinais, ou seja, eu crio formas de coletar eventos públicos do decisor ou da empresa na internet. Então, assim, mediante o que o cara publicou no LinkedIn ou a empresa... Isso é muito foda, né? Porque daí você triga num evento da empresa e aí você consegue prospectar pelo contexto. Show. O contexto deixa de ser assim, Gabriel, vi que você é dono de uma empresa SaaS, e muda para, Gabriel, vi que você está com 5 vagas abertas na tua área de marketing, então acho que você está expandindo o teu time e faz sentido a gente conversar agora. Então, isso muda. Difícil ainda de executar no Brasil, por carência de dados e outras coisas, mas é uma dor que a gente olha vai ser bem para Hamper agora. Total. O Giovanni é um cara que fala bastante sobre isso. Talvez ele tenha arranhado alguma coisa, mas ele fala bastante sobre isso. Eu acho que o Parque também falou sobre isso no webinar lá de sinais e tal. Acho isso muito bom para o futuro. Eu também confio muito nessa tese. Maravilha. Tudo se resume
dados. Dados. Petróleo. É o petróleo Novo- do futuro. novo- não total, novo adianta. petróleo. É pra onde a gente vai. A gente a conversa vai lembrança. fluindo, a gente vai. Presentinho pra ti. Presentinho pra você. Não, uma camiseta da Uma RR. camiseta da RR. Uma E caneca uma canequinha alta em ROI. pra ti. Tem que ter ROI, hein, time? Tem que ter ROI. Chique, hein? É, Alto em ROI. alta em ROI. É isso aí. E uma camiseta da RR aí. aqui pra galera. Camiseta oversized também aí, ó. Vou treinar. Aí é naipe, hein? Obrigado, viu? Imagina. É nóis. Quantas pessoas tá na Hamper lá hoje, cara? Umas 50 pessoas. 50 pessoas. 50 pessoas. Nossa! Grande. Mas foi essa época que, enfim, né? Tem que tomar cuidado quando a gente fala de time, né? Teve uma época que a métrica pra mim era assim, né, quanto maior, melhor. Cara, hoje eu tô satisfeito, vamos dizer assim, com o tamanho. Quanto mais gente, mais problema. Total. Tu lembra que eu tô falando no último MOF? Galera, pelo amor de Deus, diminuímos e tá rodando. É isso. A eficiência Eu hoje... não tenho aquela tara também por trocar todo mundo por também não. IA. Nem tão lá, nem tão cá, né? Mas eu já vivi um pouco da dor de overhead, de ter mais gente do que precisava e sei dos colaterais que sugerem. Então, acho que é relativo time grande ou time pequeno. O ideal é ter um time encaixado. Hoje eu sinto que eu tenho um time encaixado. E posso dizer que talvez em algumas áreas a gente tem metade do tamanho do time que a gente já teve em outros momentos e nunca entregamos tanto quanto a gente... Muito foda. Eu falei isso, empresa é igual trabalho de escola, um faz e 4 fica olhando. e principalmente com o IA hoje, ainda assim, isso adianta muito, mas também não sou da pira, não. Tem gente que fala, eu não sei, né? Essa tese aí de que a empresa de $1 trilhão vai ter uma pessoa e tal, eu não acredito muito nisso, acho que vai ter gente pra caramba. Mas eu também não sou nem muito de um lado e nem do outro. Mas que dá pra buscar eficiência, sempre Muito. dá, entendeu? Sempre dá. Ricardo, como é que a galera te encontra nas redes sociais, Hamper? Boa, Ricardo Corrêa no LinkedIn. Eu tenho um canal de YouTube chamado Rampup B2B, @RampupB2B. Tem uma newsletter com o mesmo nome, é rampupb2b.com.br. Acho que esses são os canais que Tem eu uma sou mais comunidade também, né, de ativo, vendas. Tem a comunidade pelos meus canais aí, chega na informação, porque como é grupo de WhatsApp fechado, eu não vou saber como passar aqui. Fechou? Maravilha. É isso aí, galera. Valeu.